Opa, eu sou o Pierre e bom, enfim, chegou o Natal. E quando eu penso nessa data, eu sempre imagino aquele filmezinho depois do almoço de Natal com a família. E olhando por esse lado, temos centenas de opções, desde comédias, animações e filmes emocionantes. Mas um em específico tem o meu coração. Ele retrata o Natal de uma forma discreta e totalmente única, além de trazer uma animação impecável, juntando dois personagens totalmente diferentes, que se unem para mudar o destino de um vilarejo de tradições de ódio. E pra mim, esse é o poder da bondade em Klaus. Klaus, pra você que não conhece, é uma animação lançada lá em 2019, por Sérgio Pablos, um filme que busca trazer uma mensagem, fugindo um pouco dos típicos estereótipos do Papai Noel. Não é um filme cheio de magias e coisas extraordinárias, e sim o lado humano por trás disso tudo, e como essa data pode surgir até nos lugares mais inesperados. Nessa aventura acompanhamos Jasper, um cara egocêntrico, debochado e preguiçoso, que evita todos os treinamentos e missões da Academia Postal Real. Aqui existe um correio super melhorado com treinamento quase que militar. E claro, depois de todas as preguiças e falhas, ele é convocado pelo carteiro-chefe e abre aspas o seu pai. E aqui ele acha que todas as regalias irão voltar e que ele finalmente vai ter sua casa de volta. Mas não. Seu pai, em vez de fazer o que o garoto espera, lhe dá uma promoção, o tornando um carteiro oficial, dando a missão dele abrir uma filial em uma pequena ilha, chamada de Smittensburg. E ele deve registrar 6.000 cartas em um ano. E caso ele não consiga, ele pode dar adeus a tudo. Apartamentos chiques, carruagem, roupas e tudo mais, sendo impossível dele trapacear ou enganar. E ao ver seu filho partir, o seu coração pesa. Afinal, ainda é seu filho. Mas infelizmente, todas as regalias o tornaram uma pessoa totalmente egocêntrica e mal acostumada. E mesmo sendo uma missão complicada, pode ser que um dia ele agradeça. E depois de uma longa jornada, finalmente chegamos lá. Nos deparamos com um ambiente assustador, totalmente sem vida, cinza e coberto de neve, onde realmente acontecem coisas estranhas. Tipo assim, muitas mesmo. E após ser enganado pelo barqueiro, ele toca o sino da cidade e começa uma literal guerra. Todos saem de suas casas no mesmo momento, com facas, armas ou qualquer objeto que machuque. E assim descobrimos o que ocorre nesse ambiente. Tudo isso se trata de uma longa briga de família entre os Welling Bowls e os Crans, onde o ódio é colocado acima de tudo. Casas são separadas, pessoas se atacam e crianças não se misturam. Essa cidade pra mim significa a perda da esperança, onde sonhos são esmagados pelo mais puro ódio e tradições vazias e sem sentido, como por exemplo a Alva, uma jovem que chegou até a cidade com um sonho simples de ensinar as crianças, mas se tornou totalmente impossível, já que é um lugar onde os pais não enviam as crianças para a escola, por não querer que eles se misturem com outras famílias. E nisso ela é obrigada a transformar a escola em uma loja de peixes, para juntar algum dinheiro e recomeçar sua vida em outro lugar. Uma pessoa que parecia estar cheia de sonhos e super animada, se tornou uma pessoa triste e vazia. Você entendeu como esse lugar é tóxico, né? Jasper é colocado em um ambiente desconfortável, cheio de galinhas, neve e parece que a qualquer momento vai desabar. E depois de um surto, ele pensa, é só eu completar a missão e ir embora, certo? Mas não é assim que Smittensburg funciona. Todo lugar que ele vai é apenas caos, pessoas se atacando e prejudicando um aos outros. Não existe cartas, até que um desenho cai em sua cara e ele usa isso para tentar convencer uma criança a mandar uma carta, mas isso falha miseravelmente. E muito tempo se passa sem nenhum resultado, até que ele nota uma pequena casa, que o barqueiro diz ser o lenhador, um cara super gente boa. E mesmo sem esperança ele vai até lá, e ao entrar na casa, ele fica preso, se deparando com muitos brinquedos, mas se assusta com a aparição do lenhador e sai correndo, derrubando a sua mochila. E vemos que esse lenhador no caso é o Klaus. Mas nesse momento algo mágico está acontecendo. O vento. Ele parece ter algum significado importante por aqui, já que ele vai ser retratado outras vezes. E ele vê aquele desenho, uma criança presa e triste. E em seus olhos vemos que ele tomou uma decisão. Ele vai até o carteiro e pede para ele entregar um pacote, fazendo ele cair pela chaminé e deixar o presente na sala. E depois de muitas armadilhas e do Jasper quase tomar um tiro, tudo dá certo. E na janela eles veem o garotinho abrindo o presente. Um sapinho muito fofo, que gira a engrenagem e começa a brincar com ele. E essa é a primeira cena que a gente vê algum momento de felicidade nessa cidade. E nisso uma esperança aparece. A criança
criança o percebe, mas quando vai ao lado de fora não vê nada, apenas o seu desenho jogado. E com isso um mito é passado pelas crianças, que é escrever uma carta para o Sr. Claus e que você vai receber presentes. E muitas crianças começam a entrar na onda, mas depois de juntar muitas cartas, a parte difícil chega: convencer o lenhador. Claus nega de cara, só que novamente o vento aparece, como se estivesse mandando-o para a direção certa, e que aquilo era o dever dele. E assim, eles combinam o mesmo horário de noite. E notamos que as crianças, mesmo de famílias diferentes, estão brincando juntas, e quando os adultos notam isso, eles ficam totalmente em choque e levam elas até os chefes da família, que contam a história, que são gerações e gerações de brigas, eras e eras de ódio, mas no fim não explica o motivo e pergunta de onde veio aquele brinquedo. Já nos outros dias, as crianças só aparecem com mais e mais cartas. Só que uma questão surge: algumas não sabem escrever, e com isso ele tem uma ideia de mandá-los para a escola de Alva. E mesmo ela sendo brava e grossa com as crianças, elas querem ficar lá e aprender, e isso amolece o seu coração. Ela começa a tirar dinheiro da sua reserva para poder melhorar o lugar para elas. E você tá vendo como as coisas vão se espalhando, né? E ao andar pela cidade, o carteiro só escuta o nome de Claus, dizendo que ele é um homem enorme e forte, e que não sabem como ele passa pela chaminé, que ele deixa brinquedos em meias pendurados na lareira, e que só aparece quando você dorme. É como se ele realmente fosse um ser mágico. E todas as coisas do Natal são implementadas. E pra quem não enxerga o que acontece, é tudo magia, mas são apenas coisas normais que eles fazem. Mas sentir como se fosse realmente mágico é incrível, né? E tenho certeza que você lembra desse sentimento, de poder guardar um dente debaixo do travesseiro, esperar um presente na manhã de Natal. Tudo isso é fantástico e faz total diferença na nossa infância. E após uma criança travessa receber apenas carvão, ela vai reclamar. E com isso ele comenta sobre a lista dos malcriados, e que só crianças que fazem boas ações irão receber presentes. E com isso todas elas começam a fazer o bem, tanto para a própria família, como também para a dos outros. E com isso os adultos também começam a se dar bem e se devolverem bondades. E o ambiente muda completamente. Antes o que parecia um cenário de guerra se torna um lugar acolhedor, mas é claro que isso não iria agradar todo mundo. Os chefes acham isso um insulto à tradição e planejam dar um recado para eles. E mesmo com essa ameaça eles continuam, mas Jasper percebe algo: o estoque de brinquedos está quase acabando, e isso significa que não teria mais cartas, o deixando incomodado, já que está tão perto do seu objetivo. E notamos que no meio de tudo isso todo mundo mudou, menos os chefes e o carteiro. Ele não mudou seu pensamento, ele não tá se importando com as crianças ou com aquele vilarejo, e sim apenas o seu objetivo. E desesperado ele tenta pensar em algo, e tem a ideia de usar o Natal como desculpa. Enquanto isso, as famílias fazem um trato de trégua para acabar com um inimigo em comum, e vemos que não tem mais tanta gente lá querendo guerra. Já o lenhador começa a ver o vento de novo, que o leva até aquela cabana onde ficavam os brinquedos, e lá ele a vê, em meio à luz, a sombra atrás de uma cortina, mas na verdade era apenas o Jasper. Mas a gente consegue entender muito bem o que significa isso. Em meio a uma apresentação ele abaixa um pano que não deveria, revelando uma árvore com bonequinhos do Claus e provavelmente de sua esposa, e com outros lugares vazios. E chateado ele pede para que o garoto vá embora. E essa cena que, meus amigos, chega a apertar o coração, porque a gente sabe muito bem o que isso significa. Uma esposa que não está mais ali com ele, e lugares vazios que provavelmente representam os filhos que ele nunca teve. Ao voltar para casa, Jasper encontra uma garota estrangeira, que apesar de eu não comentar antes, ela sempre esteve ali, mas sempre foi ignorada por ele. Então ele começa a desabafar, como em sua vida ele sempre teve tudo, todos os luxos, todo mundo fazendo coisas por ele, mas que ali ele se sente um ninguém, e que entende que foi muito longe com Claus e que ele não merecia isso. Então ele leva a menina até a casa de Alva, e lá eles têm um momento muito fofo juntos, escrevendo uma carta com o brinquedo que a menina gostaria. Então ele mesmo decide colocar a mão na massa para fazer o presente dela, mas é óbvio que não dá certo. Claus chega lá e juntos eles fazem, e conseguem entregar em umas barracas em meia neve, e ao acordar, ela abre e brinca com ele. E o sentimento de realização do Jasper, a felicidade que ele teve é sem igual, e parece que ele finalmente encontrou seu propósito. Juntos eles voltam, e Claus começa a falar sobre ela, a sua querida Lydia, que ele construiu aquela casa enorme para eles, já que juntos eles planejavam ter muitos filhos, e com isso ele foi construindo muitos e muitos brinquedos para eles, mas que infelizmente eles nunca chegaram, e ela adoeceu e não resistiu, e acabou partindo, e ele ficou se sentindo vazio e solitário, mas que mesmo assim, às vezes ele sente que ela está
tá por perto. E que tudo mudou quando ele apareceu, que ver aquelas crianças felizes esquentou seu coração. Então ele topa a ideia do Natal e fica super animado. Mas o Jasper não, porque se ele bater a meta, ele não vai mais estar por ali. Já na escola, o carteiro vê toda a mudança que aconteceu e pergunta como ela fez aquilo. E ela diz que gastou todas as suas economias. E ele questiona o porquê. Alva diz que não tem razão para querer sair dali e mostra toda a mudança que ele fez na cidade. Pessoas de todas as famílias juntas, festejando, cantando e decorando para a festa. Já o povo daquela menina chega até a cabana de Klaus para ajudar com os presentes. E eles fazem vários bonecos e completam aqueles espaços vazios da árvore do lenhador, representando-os como se fosse a sua família. E nesse momento Jasper se vê realizado, com uma família, com pessoas que se importam com ele, e que tudo que ele tá fazendo é por uma boa causa. Mas no dia 24 de dezembro, algo acontece. O seu pai aparece, dizendo que ele cumpriu o combinado e que agora pode retornar, já que os chefes das famílias tinham escrevido muitas cartas para completar a meta. Todos escutam aquilo e se sentem usados, especialmente o Klaus, que entra na cabana de cabeça baixa. Voltando com seu pai, ele começa a refletir sobre tudo, e o velho nota. E o barco parte. A menininha chega, chamando por Jasper, e ele estava sentado ali no pier, pois ele havia tomado a sua decisão, e que ainda seu pai o abraçou e disse estar muito orgulhoso dele. E cara, toda a evolução que ele teve foi simplesmente incrível. Entender que todas as regalias e os prazeres de uma vida de luxo nunca vai ser melhor estar cercado por pessoas que te amam e te apoiam, e que o luxo da vida sempre será estar bem acompanhado. Eles ficam ali conversando, quando na montanha ele vê os clãs subindo com tochas rumo à casa do Klaus. E óbvio que eles queriam destruir todos os presentes e fazer todo aquele caos retornar para a cidade. E quando eles estão prestes a quebrar, o Jasper aparece e coloca os brinquedos no trenó. Só que o peso faz ele e os Klaus começarem a descer a montanha. E sim, a rena não estava presa. E eles começam uma perseguição insana atrás dos presentes. O pano rasga e alguns começam a cair, até que chegam em um penhasco. E Jasper não larga o trenó de jeito nenhum. Só que a velha da família Kraus chega e termina de rasgar o pano, fazendo assim todos os presentes caírem. E com isso ele diz que independente de tudo, um ato de gentileza gera mais gentileza. E os filhos do chefe estão lá juntinhos, já que um tinha salvado o outro de cair do penhasco. E eles saem desesperados tentando separar aquilo. E um outro trenó chega com um monte de presente, pois os alunos haviam contado pra Alva sobre o plano, então eles planejaram um fake para eles quebrarem e tal. Só que o Jasper complicou tudo, então eles continuam o plano e deixam um presente para todas as crianças, fazendo aquele momento tão especial acontecer. E o tempo passa, e os filhos da família Crown e Ellen Bow se casam. Jasper e Alva ficam juntos, e as cartas para o Sr. Klaus no Natal chegam e chegam. E o tempo vai passando cada vez mais, e no 12º ano, vemos o lenhador partindo as suas lenhas, quando o vento começa a soprar e ele diz: "Estou indo, amor", enquanto caminha e no fim desaparece junto ao vento. E pra mim o vento tem clara relação com sua esposa. Ela representa o sentimento. Ele não pode ser tocado, mas pode ser sentido. Ele mostra uma forma de poder seguir em frente. E quando ele se vai com o vento, a gente entende que seu corpo se foi, mas a sua essência ficou ali. Jasper procura por ele, mas sem nenhuma pista ele desiste. Agora mais velho e com seus filhos, ele parou de procurar sentido nisso, mas que pelo menos uma vez ao ano ele pode vê-lo. E assim acaba o filme. E pra mim, essa é a mais pura e bela obra de arte. A construção disso tudo é incrível. Propósito, perdas, entender o que realmente importa. Essa animação aborda tudo que o Natal deve significar. Ele traz o lado humano, a magia do sentimento, de crer em algo simplesmente incrível. As pessoas daquele lugar foram moldadas para odiar, mas isso não deve ser seguido. O ciclo pode ser quebrado pelos outros que virão. Uma tradição vazia, carregada por anos e anos, não pode moldar quem você é. Entender que gentileza gera gentileza, que bondade gera bondade, é incrível, e isso me deixa sem palavras. Então, quebre o ciclo, mostre sua gentileza em um mundo que só tenta trazer o ódio. Não acredite na magia, mas sim nas pessoas que estão ao seu lado, e que um gesto de bondade é o melhor presente que a gente pode receber. E, enfim, chegamos ao final de mais um vídeo, e quero agradecer especialmente você que assistiu até aqui, e aproveitar e te desejar um Feliz Natal também. Espero que esse vídeo abra sua mente de alguma forma e que você tenha a oportunidade de assistir esse filme nesse dia de Natal. Até o próximo vídeo e tchau!